Eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia, segundo Crônicas, capítulo 7, verso 14. Segundo Crônicas, capítulo 7, verso 14, está escrito: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Sararei a sua terra. Segundo Crônicas capítulo 7, verso 14, é o tema dessa mensagem, é esse texto. A Bíblia fala, amados, de um homem chamado Salomão, um grande rei, que recebeu uma incumbência de reinar sobre todo Israel. E essa era uma missão para ele, que ele se achava incapaz, inabilitado, porque o seu pai foi um grande rei, chamado rei Davi. Mas esse homem, ele clama a Deus, pedindo a Deus sabedoria, porque ele reconhecia que não tinha capacidade para administrar aquela nação. E este homem também recebe uma incumbência de construir o templo, e ele faz um templo, demora 40 anos para construir, e ele, na inauguração, ele oferece bois, ovelhas em sacrifício, milhares, e Deus se agradou das ofertas deste homem, da sua disposição em servir a Deus, de adorar a Deus, e de estabelecer em Jerusalém, no melhor lugar, o templo do Senhor. E Deus faz uma promessa para o seu povo, e Deus faz uma promessa para o rei Salomão, dizendo que Deus iria abençoar de uma forma extraordinária, que Deus iria trazer a provisão, que Deus iria trazer livramento de todos os inimigos que se levantassem contra o povo de Israel. Mas, amado, essa palavra também se aplica para nós como igreja nos dias de hoje. É uma palavra que nós devemos aplicar para a nossa época também, diante das dificuldades, diante das adversidades, diante das perdas, diante das injustiças. Nós temos essa promessa: se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. A primeira verdade que eu vejo aqui, amados, neste texto que traz grandes verdades, lições, que traz atitudes que nós devemos ter diante do Senhor, nós podemos aprender aqui primeiro, diante da crise, o clamor eficaz tem que ter atitude. Então no verso 14 fala assim: se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar, aqui fala, o primeiro que eu quero destacar, fala do se humilhar diante do Senhor, diante da potente mão do Senhor, se humilhe. Talvez você esteja vivendo um momento de abatimento, de crise, de perda, de momento terrível, mas saiba, quando você se aproxima diante de Deus, saiba que se você tentar contabilizar com Deus, você só perde. Ó Senhor, não mato, não roubo, não fumo, não bebo, eu não roubo. Mas, querido, é pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, é que Deus te abençoa, é de graça. Mas o que Deus espera de nós? Atitude de humildade. Se humilhe diante da potente mão de Deus. Deus é santo, Deus é o Todo-Poderoso, mas Ele quer que o seu filho, quando chegue diante da sua presença, se humilhe, rasgue o coração, reconheça a tua miséria. A segunda verdade que o Senhor espera, que haja arrependimento no nosso coração. Arrependimento fala mudança de mente. Se arrependa, reconheça que muitas vezes a gente toma decisões erradas, que
gera problema. Aí a gente fica correndo atrás do prejuízo, decisões erradas. A gente confia no nosso intelecto, nossa capacidade, e de repente aquela decisão que você tomou trouxe problema para você, para sua família e para tantas pessoas. Outra atitude que o Senhor espera de nós, que a gente ore, clame, persevere na oração, na presença do Senhor, ore, clame ao Senhor. E outra atitude, que nós devemos deixar o mau caminho, os pecados. Provérbios 28, verso 13: aquele que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia de Deus. Então esse texto, Provérbios 28, verso 13, aquele que encobre seus pecados, aquele que esconde, aquele que acha que ninguém está vendo, mas Deus está vendo, não prospera. Por isso, amado, a razão de muitas pessoas não prosperar tanto tempo dentro da igreja, é porque você está guardando o pecado, você está guardando o pecado de estimação. Deus quer que você renuncie, renegue esses pecados, porque essas amarras estão levando você à miséria. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Marcos capítulo 11, verso 25, fala assim: quando estiverdes orando, se tende alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe. Saiba que a mágoa impede a nossa oração. Então isso é o caminho mau, isso não agrada o coração de Deus. Que nesta noite você entenda, você está numa grande batalha, você está diante de forças malignas que você é impotente para enfrentar, você não tem força, você não tem poder para enfrentar. Mas quando nós nos humilhamos diante do Senhor, quando nós oramos, quando a gente se arrepende do nosso mau caminho, Deus, Ele entra com providência, Deus age a nosso favor. Por isso, amado, esta palavra é muito poderosa, que vai mudar a tua vida, vai mudar a tua concepção de oração. A partir de hoje a tua oração vai ter impacto, vai ter propósito, e você vai hoje entender por que eu oro e não vejo resposta de Deus nos meus negócios, na minha vida emocional, sentimental, material. Mas você vê aqui, temos que ter algumas atitudes: arrependimento, se humilhar diante do Senhor e orar com perseverança, orar sem cessar, e também deixar o mau caminho, deixar os pecados de estimação e confessar, porque aquele que encobre, esconde, jamais alcançará a misericórdia de Deus, jamais Deus pode abençoar. E Marcos 11, verso 25 fala também que nós devemos liberar perdão para as pessoas que talvez te magoaram, te feriram, te roubaram, te lesaram. Você tem todas as razões para não perdoar aquela pessoa, mas a Bíblia fala: perdoe, não te deixe vencer do mal, mas vença o mal com bem. Perdoe, porque é uma atitude inteligente, porque a Bíblia fala, porque a oração fica interrompida e Satanás tem legalidade para trazer amargura, ódio, raiva, traz enfermidade na alma, traz enfermidade na mente, rouba o sono, rouba a paz, ou rouba a alegria. Mas, meu querido, você é templo do Espírito Santo de Deus, não guarde lixo. Deus quer levantar intercessores. Quando se deparar diante de problema, entram na presença do Senhor com o coração rasgado, se humilhando na presença do Senhor, em santidade, reconhecendo a sua miséria. Quando ora, Deus move o céu e a terra a teu favor. E eu quero trazer algumas lições importantes aqui, que certamente vai mexer com você nesta noite. Segunda verdade, que o clamor coletivo move a mão de Deus. Interessante que o verso 13, segundo Crônicas, capítulo 7, verso 13, fala assim: se
olha a condição: se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, se eu ordenar as pragas de gafanhoto que consuma a terra, se enviar a peste entre o meu povo, mas se meu povo que chama pelo meu nome se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei vossos pecados e sararei a vossa terra. Irmãos, praga de gafanhoto, quem sabe, quem tem lavoura, quando vem aquela praga de gafanhoto, ela assola toda a plantação, vai pro ralo toda a colheita, é um prejuízo terrível. Quando vem a seca, quando vem as pragas, traz um prejuízo. O contexto aqui de agricultura, nós podemos entender agora, no nosso dia a dia, bate o carro, é o filho que fica doente e gasta em remédio, é prejuízo, é multas e mais multas, e vai o teu dinheiro, e tantas coisas que o dinheiro vai, e a gente percebe que está sendo assolado, e você não está entendendo que você está sendo atacado pelo inimigo. Mas a Bíblia fala, amados, que nós devemos clamar ao Senhor. E aqui eu quero trazer um exemplo em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 12, que fala assim, que o povo de Israel estava sendo ameaçado por 3 nações poderosas. Aos olhos humanos seria 300.000 homens preparados para a guerra, 300.000 inimigos preparados para a guerra, e o povo de Israel não tinha nem 20.000 para a batalha, então seria uma carnificina. Mas Josafá, que era um homem temente a Deus, um rei temente a Deus, que não buscava pai de santo, mãe de santo, que não buscava ídolos, mas sim confiava em Deus, servia a Deus. Agora, quando esse homem é botado à prova a sua fé, em vez de ele correr atrás de aliados, mas ele vai no templo, na casa do Senhor, e na casa do Senhor, ele apresenta o problema: Senhor, aqui está a carta, estou sendo ameaçado de morte, estou sendo jurado de morte, eu e meu povo, e nós, Senhor, como está escrito, ele clama, 2 Crônicas, capítulo 20, verso 12, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistir essa grande multidão que vem contra nós, não sabemos o que fazer, porém, nossos olhos estão postos em ti. Amém, queridos? Aonde teus olhos estão postos? Irmãos, Josafá, ele reuniu toda a congregação, todo o seu povo, para orar, para jejuar, para clamar a Deus, porque a situação era de desespero. Eles estavam para ser saqueados, e haveria uma mortandade, e seriam derrotados, seriam levados no cativeiro. Mas Josafá ora e leva o povo a orar, leva a todos a orar. Houve uma oração coletiva, clamando a Deus, suplicando o socorro do Senhor, e Josafá ora as promessas, ele reivindica as promessas de Deus, e certamente essa promessa ele reivindicou em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 13 e 14, e ele clama, e a Bíblia fala, no verso 12, nós não sabemos o que fazer, mas nossos olhos estão postos em ti e nas tuas promessas. Amados, quando a gente ora, quando a gente paga o preço, quando a gente rala, Deus fala. Amém? Deus fala. Primeiramente, nós temos que fazer a nossa parte. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo vosso coração. Jeremias 33:3 fala assim: clama a mim e eu responderei, e anunciei coisas grandes ocultas que não sabes.
Eles clamaram, e Deus levanta um profeta chamado Jaziel. Significa Deus vigia, Deus olha, Deus vê. E diz assim: não tereis que pelejar diante dessa multidão, tomai posição, ó povo de Jerusalém, que essa luta não é vossa mais, mas é do Senhor. Vá ao encontro dos inimigos, não para lutar, mas vai com os levitas, os adoradores, vai ao encontro, porque eu vou fazer uma obra extraordinária, e vocês vão saber que o Senhor é convosco. E amados, e quando chegaram até o arraial dos inimigos, louvando, engrandecendo ao Senhor, quando eles presenciaram só homens, guerreiros mortos, mais de 300.000 homens mortos, houve uma carnificina, porque Deus mandou, eu creio, os seus anjos, e eles chegaram lá. Por que Deus mandou até lá? Para saquear os despojos dos inimigos. Meu querido, nenhuma arma forjada contra a sua vida prosperará. Quando você ora, quando você clama, Deus fala: vá, porque você vai tomar os despojos do inimigo. Nenhuma flecha vai entrar no teu arraial, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? E eles saquearam 3 dias. Os inimigos vieram com ouro, prata, armamento, vieram com riqueza, louvando, engrandecendo a Deus. E aquele lugar que seria o lugar do combate, Deus mandou dar o nome Vale da Bênção, porque este lugar eu transformei a maldição em bênção. Deus vai transformar a tua maldição em bênção. O lugar ao qual você está vivendo, que está parecendo um caos, Deus vai colocar os inimigos em confusão. Mas começa hoje a orar. Começa a orar com a tua família. Tem que haver concordância coletiva em família. Ore, ore, porque Deus quer fazer uma obra extraordinária na sua vida. Eu quero ler um texto que é um testemunho verídico que eu achei pertinente para esta palavra. A fé pode remover montanhas. Os membros de uma pequena igreja nas montanhas dos Estados Unidos construíram um novo prédio em um terreno que havia recebido por doação. 10 dias antes da inauguração, o inspetor de obras da localidade informou ao pastor que o estabelecimento era insuficiente para o tamanho do prédio. Se a igreja não dobrasse o tamanho do estacionamento, não poderia usar o salão. Infelizmente, a igreja já havia ocupado cada polegada do escasso terreno, com exceção da colina que ficava atrás do prédio. Para criar mais vagas no estacionamento, seria necessário remover a colina. Na manhã de domingo seguinte, o pastor anunciou corajosamente que à noite queria que reunisse com todos os membros da igreja que tivesse fé para remover montanhas. Ele teria uma noite de oração para pedir a Deus que removesse a colina e providenciasse o dinheiro suficiente para asfaltar o estacionamento antes da inauguração no domingo seguinte. No horário combinado, reuniram para orar 24 dos 300 irmãos, sempre assim, né? 24 dos 300 membros da igreja. Eles oraram durante cerca de 3 horas. Às 10 horas o pastor disse o último amém. Conforme está planejado, inauguraremos o salão no próximo domingo. Garantiu. Deus nunca nos abandonou e creio que também desta vez Ele será fiel. Na manhã seguinte, quando estava trabalhando em seu gabinete, alguém bateu com força na porta. Ao responder, entre, apareceu um empreiteiro de aspecto rude, que tinha um capacete. Desculpe, pastor, sou da empreiteira de obra da localidade vizinha. Estou construindo um enorme centro de compras e precisamos de terra.
O Senhor estaria disposto a nos vender uma parte da colina que fica atrás da igreja? Nós pagaremos a terra e tiraremos e asfaltaremos gratuitamente o espaço vazio, desde que possamos dispor da terra imediatamente. Não podemos continuar com a construção do shopping antes que a terra esteja depositada no local e suficientemente compactada. O novo salão foi inaugurado no domingo seguinte, como tinha sido planejado, e no evento de abertura estavam presentes muitos membros, com fé para remover montanhas do que na semana anterior. Você estaria participando desse momento de oração na igreja, meu irmão? Olha o que a Bíblia fala, Marcos 11, verso 24: tudo quanto pedirdes em oração, crede que recebestes, assim será convosco. Marcos 11, 24: tudo quanto pedirdes em oração, crede que recebestes, e assim será convosco. Marcos 11, verso 23 fala assim: porque em verdade vos afirmo, se alguém disser a esse monte, erga e lança ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará no que diz, assim será com ele. Irmãos, nós temos que acreditar na oração. 300 pessoas da igreja foram convocadas, foram convidados para participar, mas sempre só tem remanescente fiel. 300 pessoas, tinha 24 irmãos que acreditavam que Deus remove montanhas. Irmãos, Deus honra a fé honra a Deus. Eu quero dizer para você nesta noite, teu problema é grande. Pastor, tem tirado meu sono, tem tirado minha paz, tem me deixado nervoso. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o Senhor vai te surpreender, porque Ele é o mesmo de ontem, hoje será para todo sempre. Irmãos, o Senhor quer agir no meio do seu povo, quer agir no meio das famílias, mas hoje o Senhor fala: não despreze a oração. Para de orar para o problema, para de potencializar o problema, para de dar ibope para o diabo, que ele é grande, é poderoso, que fez um estrago na sua vida. Meu querido, Deus é poderoso para desfazer todas as obras do inimigo. Se você orar, se você clamar, se você se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei vossos pecados e sararei a vossa terra, abençoarei os vossos negócios, multiplicarei os seus negócios, trarei os cardumes de peixe até vossas mãos. Agindo Deus, quem poderá impedir? Lucas 1,37: para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Quando você ora a Bíblia, é a oração mais eficaz. Quando você ora a promessas, e o 2 Coríntios 1,20, em todas as promessas de Deus, você tem o sim e o amém. Deus vai dizer, quando você ora as promessas, Deus vai dizer: sim, meu filho, vou fazer a obra, e amém, assim acontecerá, assim será, porque Deus é o Todo-Poderoso. Ele age, Ele interage, Ele converte a maldição em bênção. Irmão, todas as vezes que Davi, ele se deparou diante de inimigos poderosos, e ele estava inferior em número de soldados, mas todas as vezes ele orou, clamou, e a Arca da Aliança sempre esteve presente nas batalhas. A Arca da Aliança fala da presença de Deus. Se a presença de Deus não estiver conosco, meu querido, o resultado é derrota. Sabe o que Salmo 127 fala, verso 1? Se Deus não edificar a nossa casa, se Deus não for o arquiteto, o engenheiro, o construtor da nossa casa, em vão é o nosso esforço,
Se Deus não cuidar da nossa cidade, se Deus não cuidar do nosso Brasil, se Deus não colocar os seus sentinelas para proteger, nós estamos perdidos. A Bíblia fala que enquanto você está dormindo, enquanto o justo dorme, Deus está trabalhando. Então, você entregou a sua vida para Jesus, Ele é Salvador e é Senhor. Se Ele é Senhor, significa que Ele comanda a sua vida. E quem se levantar contra você, se levantou contra Deus. Então não haja no braço, dobre o joelho, use as armas poderosas, a oração, palavra, jejum, louvor e adoração. Move a mão de Deus. E Deus faz o impossível se tornar possível. Mas tem que crer, tem que ter atitude. Eu vou orar, eu vou clamar, até Deus responder. Não vou ficar correndo atrás de profeta. Eu vou fazer a minha parte, vou pagar o preço, porque a palavra do Senhor fala: buscar-me-eis e me achareis. Porque quando eu pagar o preço, quando eu orar, quando eu clamar, quando eu perseverar na minha oração, Deus levanta os profetas para testificar a promessa de Deus. Olha, Deus já está dando a vitória. Porque, meu querido, é para qualquer um de nós, não tem privilegiado. Ora por mim, chore por mim, interceda por mim. Pague o preço, ore. Você vai ter uma experiência radical com Deus. Ore, você vai ter um testemunho maravilhoso. E amado, aquele pastor simples, de uma igreja tão pequena, de 300 pessoas, ele apresentou um problema para toda a igreja e falou: meu Deus vai dar vitória, porque nós vamos inaugurar no tempo determinado, porque Deus move o céu, move a terra, Ele move montanhas. Querido, não limite o que Deus pode fazer. Deus pode fazer muito mais do que você pensa e imagina. Ore e deixa Deus trabalhar, porque Ele é Senhor, Ele é o Deus Todo-Poderoso. E amados, eu vejo aqui outra grande verdade que nós podemos aplicar para a nossa vida, essa oração também, na nossa vida pessoal. João 4, verso 23, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Irmãos, quando Jesus traz essa palavra, Ele fala para uma mulher que tinha mais de 5 maridos, já teve, o que ela tinha não era marido dela, era uma mulher, aos olhos humanos, vulgar, uma mulher que não tinha reputação. Mas Jesus, você chega até ela, uma samaritana, uma mulher maldita para o povo judeu, uma mulher discriminada, repudiada, mas Jesus, Ele veio buscar e salvar aquele que estava perdido, e fala para aquela mulher: mulher, chegou a hora que o Pai, o meu Pai, está à procura de adoradores. Não importa o passado, não importa a situação, não importa o pedigree, se é judeu ou não é judeu, Deus está à procura de adoradores. E aquela mulher fica tão chocada: mas eu devo orar em Jerusalém, lá está o templo de Salomão, chegou a hora, não importa qualquer lugar onde você se prostrar, com o coração sincero, Deus vai ouvir, não importa. Irmãos, Deus não é só do povo de Israel, Deus é um Deus de todos. Basta orar, basta clamar, Deus é acessível para todos. Todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Ele está à procura de adoradores. Deus amou o mundo de tal maneira, olha a expressão, de tal maneira, João 3,16, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. A salvação veio para o povo de Israel, veio para Samaria, Judeia, e chegou aos confins da terra, porque o homem cheio do Espírito Santo, não mais cheio de preconceito, de barreiras de homem, religiosidade, eles chegaram aos confins da terra,
anunciando o ano aceitável do Senhor. Glória a Deus. E amados, a Bíblia fala de um homem, Marcos capítulo 1, verso 40 a 42. Um leproso aproximou-se de Jesus, rogando: se tu quiseres, pode me purificar. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse: quero, fique limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra, ele ficou limpo. Que coisa linda, amado. Na estrada poeirenta lá de Cafarnaum, naquela região da Galileia, ele se aproxima de uma distância, talvez de uns 50 metros, e grita: Senhor, tenha misericórdia, filho do Deus vivo, o filho de Davi, se tu quiseres, tu pode me curar. E Jesus se aproxima daquele homem moribundo, em putrefação, da cabeça à ponta dos pés, ele estava praticamente podre, aquela lepra já tinha tomado o corpo dele, mas ele tinha esperança. Quando ouviu falar dos feitos de Jesus, falou: ainda há esperança. E ele grita: se tu quiseres, tu pode me curar. E Jesus chega até aquele homem, Jesus abraça aquele homem: eu quero ser curado. E imediatamente aquele homem ficou limpo da lepra, e aquele homem sai do meio da multidão e vai agora louvando ao Senhor, não mais no leprosário, que era o lugar de luto, de morte, mas vai encontrar sua família e contar o que Jesus fez na sua vida. Meu querido, Deus ouve o clamor do seu povo. Meu querido, não sei o tamanho do teu problema, mas eu sei o tamanho do meu Deus. É um Deus todo poderoso, é um Deus de compaixão, de misericórdia, que está ouvindo o teu clamor. Você tem dito: Deus, eu não sei o que fazer, mas saiba que Deus está com seus braços abertos, ouvidos atentos ao clamor dos seus filhos. Então eu vejo aqui, amados, este homem aqui se tornou um adorador, de um pedinte, de um homem que estava fadado à morte, se tornou um adorador. E outro homem também, aqui Marcos capítulo 10, verso 46 até o 52, e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com seus discípulos, numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou, deu um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Que coisa tremenda. Você pode aplaudir o Senhor? Esse homem ouviu falar que Jesus ia passar pelaquela estrada poeirenta lá da Galileia, e ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E gritava, e Jesus não atendeu imediatamente, mas ele continuou perseverando, e chega algumas pessoas: cala a boca, você está atrapalhando. Mas ele gritava mais ainda, porque aqueles circunstantes que se aproximaram até ele estavam sendo instrumento do diabo para que ele não recebesse seu milagre, mas ele perseverou, ele clamou, não olhou para a multidão, não olhou para as dificuldades, não ficou questionando: será que este homem vai me atender porque eu sou pobre, miserável, não tenho dinheiro para oferecer? Mas ele abriu a boca e clamou. E a Bíblia fala que Jesus manda um de seus discípulos: fala para aquele homem chegar até mim. E quando um dos discípulos de Jesus fala: homem, o mestre te chama, levanta-te.
E ele imediatamente pega a sua capa, que era a sua moradia, que ele se abrigava da chuva, do tempo de frio, e quem usava aquela capa, ele tinha algumas inscrições que os romanos colocavam: esse necessita de esmola, esse é um miserável, e ele lança aquela capa, significa nunca mais vou voltar a essa vida miserável. E ele vai até Jesus, e quando chega diante de Jesus, Jesus fala: homem, o que queres que eu te faça? Irmãos, Deus valoriza a nossa oração específica. O que queres que eu te faça? Ah, Senhor, eu quero muita bênção. O que queres que eu te faça? Seja específico. Senhor, que eu torne a ver. Eu perdi a visão, mas eu quero tornar a ver. E a Bíblia fala que Jesus disse assim: homem, seja feito segundo a tua fé. E naquele momento ele recobrou a visão e seguia Jesus a estrada fora. Irmãos, seguir Jesus fala assim se tornou também um discípulo de Jesus, uma testemunha de Jesus, para contar o que Jesus fez na sua vida. Então quer dizer para você, não importa o lugar, não importa a situação a qual você está enfrentando, aonde você estiver, clame ao Senhor, porque, amados, como eu falei, existe a oração coletiva, mas existe a oração pessoal. Deus está vendo, e viu a situação daquele homem, e recobrou a visão de um pedinte, de um homem que dependia de migalha, se tornou um homem proativo, um homem que agora podia fazer parte da sociedade, um homem que podia testemunhar o que Jesus fez na sua vida. Então eu creio, meu querido, você vai começar a orar a partir de hoje, dia 24 de outubro de 2018, Deus vai começar a abrir teus olhos para que você possa ampliar o teu território, avançar contra a cidadela de Satanás, porque o Senhor é contigo, a mão do Senhor é contigo, e Ele entregou para você uma capa não de opróbrio, de vergonha, de miséria, mas Deus te deu uma capa de louvor, uma capa de unção, para você pisar em serpentes, escorpiões, sobre todo o poder do diabo, e reinar como um filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo Jesus, com autoridade. Não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Esse viver que eu vivo na carne, vivo pela fé. Sou nova criatura, as coisas antigas ficaram para trás, tudo se fez novo. Aquele cego, mendigo, miserável, agora era um homem transformado, com perspectiva de futuro, com dignidade. Quando nós clamamos, Deus muda a nossa história, Deus faz a história, e Deus quebra todos os planos do diabo na nossa vida. E eu quero te desafiar, comece hoje a clamar a Deus, com atitude de arrependimento, humilhação, e certamente você experimentará a mudança na sua vida, amém? Fecha teus olhos. Senhor, eu quero me dirigir a todos que estão vivendo um momento de angústia, de aflição, de sofrimento, perdas, humilhação, Pai. Quantas injustiças, Pai, enfermidade na sua casa, filhos nas drogas, o marido no adultério, a esposa perturbada, briga, contenda, os negócios amarrados. Pai, eu clamo a Ti, Senhor. Se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei vossos pecados e sararei a vossa terra. Senhor, venha sarar a nossa alma, Pai. Venha sarar os casamentos, trazendo cura, Pai, trazendo salvação, Pai. Pessoas que estão me vendo por esse vídeo, por essa internet, traga cura, traga libertação, traga restituição de tudo que foi roubado, Senhor. Tua palavra diz, Senhor, se vier a praga de gafanhoto, se vier os inimigos, se vier as circunstâncias adversas,
Mas se meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e me buscar, eu vou mudar a sorte, eu vou transformar a situação, eu vou agir, eu vou interagir. Senhor, Tu és o mesmo de ontem, hoje e será para todo sempre. Tu és um Deus de bondade, um Deus de misericórdia. O Senhor não despreza o clamor dos Teus filhos, que clamam dia e noite, embora pareça demorado. O Senhor diz que depressa eu farei justiça, e quando eu fizer justiça, vou achar fé no Teu coração, vou achar fé no Teu coração. Senhor, que nós perseveramos, Pai, que haja uma perseverança. Ó Deus, que haja constância nessa fé, Pai, porque aquele que prometeu é poderoso, aquele que prometeu nas promessas de Deus não dorme, não cochila, mas é um Deus que trabalha, é um Deus que age. Eu abençoo a todos que adentraram aqui, Pai, que estão vivendo um momento de caos. Eu declaro que o reino de Deus, o governo de Deus venha interagir na vida dos Teus filhos, Pai, e venha transformar. Todos os decretos sejam quebrados, decretos de morte, traga vida, Pai. Toda palavra maldita seja agora, Senhor, quebrada, Pai. Que o Senhor traga agora vitória, traga paz, traga restituição, traga harmonia nos lares, traga perdão, que o marido perdoe a esposa o marido, que os filhos se reconciliem com os pais com os filhos, que haja, Senhor, a unidade da família, Pai. Eu quero declarar tudo que o inimigo roubou, restitua, Pai. Deus, desembaraça os negócios, desembaraça a área financeira, desembaraça a área emocional que está um caos, Senhor. Toda rejeição, todo medo, insegurança, todo pavor, Pai, a Tua palavra diz: não temas, eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o Teu Deus, eu te ajudo, eu te fortaleço e pleiteio a vossa luta. Pai, faça justiça, Senhor, no nosso meio. No nome de Jesus, atenda nosso clamor, Pai, porque nós não sabemos a quem recorrer, mas nossos olhos estão fitos em Ti, nossa esperança está no Senhor, não nos homens, mas no Senhor. Amém, Jesus.